Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Hiperconectado. Eu sou a Juliana Fini e nós estamos começando uma live. Sejam bem-vindos. Eu estou esperando a Mônica Costa, paisagista, que eu conheci na Casa Cor, Ribeirão Preto, de 2019. Uma querida que vai estar aqui com a gente. E o Mundo Hiperconectado nasceu na Casa Cor, de uma vontade minha, da valorização profissional de nós, arquitetos, urbanistas, paisagistas, planejadores urbanos, gestores, engenheiros, todas as engenharias e muitos outros assuntos que a gente vai conversar aqui que pertencem à nossa área e de pessoas que são apaixonadas também pela nossa área. A Mônica está entrando aqui. Deixa eu chamar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, muito bem-vindos ao Mundo Hiperconectado. Pessoal, olá, Lili. Obrigada. Minha Arquitetura, muito obrigada por estar aqui novamente. Obrigada, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Hiperconectado. Olá, Chayene. Temos perguntas hoje aqui. Márcio, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Estou esperando a Mônica. Sejam bem-vindos. A live já já vai começar. Boa noite, pessoal. Obrigada. Minhas amigas também estão entrando aqui, ó. Ai, que delícia! Olá. Pessoal, obrigada. Olá. Obrigada, gente. Oi, Mônica. Eu te chamei, Mônica. É só você aceitar aí. Oi, Stephanie. Tudo bem? Boa noite. Olá, minhas amigas da Arquitetas do Bem. Sejam muito bem-vindas. Esperando a Mônica. Mônica, eu já enviei a solicitação. Só aceitar aí. Oi, Cíntia, boa noite. Tudo bem? Obrigada. Muito bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai falar sobre jardim fundamental. O tema de hoje é jardim fundamental. Aí. Estou fixando aqui a live. Confere aí, Télio, que está fixo já. Espera lá, Mônica. Chamar a Mônica novamente. Olá, Dona Maria Helena. Boa noite. Seja muito bem-vinda em plena sexta-feira. Estou esperando a Mônica entrar aqui. Mônica, já te chamei novamente. Deu certo agora a conexão? Boa noite a todos, muito bem-vindos ao canal do Mundo Hiperconectado. Hoje à noite a gente vai falar com a arquiteta paisagista Mônica Costa. Ela é de Ribeirão Preto. Eu conheci a Mônica na Casa Cor. Olá, Marcos, boa noite. A Mônica, ela fez 5 ambientes na Casa Cor, edição 2019, Ribeirão Preto. Oi, prima querida, também de Ribeirão Preto, a Tata aí. A Tata se preparando que ela vai fazer live com a gente também sobre o olhar de uma jornalista. Não. Oi, querida, boa noite. Olá, Mônica. Olá! Muito boa noite, como vai? Que saudade.
Também. Eu estava Muito contando para bom. o pessoal que a gente se conheceu na Casa Cor, na edição 2019, com o Mundo Hiperconectado. E eu nunca vou me esquecer que você falou, acho que você comentou para o Maurício, né? Você falou, Maurício, da onde surgiu essa moça? Sim, eu achei que você fez uma conexão muito boa entre nós profissionais, né, que estava participando. Foi bem legal, porque a gente era um momento que a gente podia falar, né, sobre o que a gente queria mostrar, o que a gente já trabalhou, e foi muito importante tudo que você quis passar. É legal, né? É uma vontade minha que eu já tenho há anos da nossa valorização profissional. E o mundo hiperconectado, ele nasceu, ele aconteceu na Casa Cor. Eu nem podia imaginar que ele ia tomar essa proporção. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar juntos novamente no mundo digital, né? É, isso é muito legal. Aproxima todo mundo, né? O pessoal está aqui. Mônica, nós já estamos em 19 pessoas já, mal começamos a live. Eu estou falando Olha que aqui, bom. fixei que nós vamos falar sobre o jardim fundamental e que primeiro eu quero que você conte sobre a sua formação. Eu estava contando para o pessoal que você fez cinco ambientes na Casa Cor de 2019 e que eu Sim. estava encantada pelos seus espaços. Conta um pouquinho para gente. Bom, a minha formação eu sou arquiteta e urbanista, né? Aí, logo depois que eu me formei, eu já fui trabalhar num escritório em Uberlândia, no qual eu já comecei a fazer o paisagismo no- dentro do escritório, né? Eu ainda não sabia muito, mas eu que ia atrás do profissional para tomar conta e passar o trabalho. Aí, a partir daí, eu me apaixonei. E, por E aí, exemplo, quando aonde você se formou? Você se formou lá em eu me Uberlândia formei mesmo? em Franca, Ai, eu Franca. formei na Unifran, em Franca, e depois eu fiz uma pós-graduação em Lavras, na UFLA, que foi muito importante, porque na época era muito longe para mim, mas era a melhor que existia no momento, e eu fiz questão de fazer e correr atrás dessa. E a Aí tua pós-graduação, ela foi em quê? ela foi em A primeira. paisagismo e botânica. Porque Paisagismo e botânica. botânica, porque botânica a gente não tem, né, na faculdade. E aí foi muito importante saber tudo, a morfologia das plantas, né, essa parte mais da biologia mesmo. E foi muito legal, era intensivo, assim, tinha alguns encontros que a gente ficava uma semana estudando num espaço. Foi bem Você importante para minha se formação. aprofundou, na verdade, né? Você gostou tanto da área do paisagismo, você foi até para a parte de botânica, né? Que eu acho que deve ser super difícil. Porque É, eu não tive na minha universidade, durante o curso todo, eu não tive curso de paisagismo. Eu não tive. Teria que ser ah, uma coisa, teria que ser uma coisa à parte se eu tivesse, se fosse uma área que eu gostava, né? E eu achei é, legal que você fez, foi ainda buscar as pós-graduações, o tanto que é importante, né? Depois, quando eu já estava trabalhando já há uns 5 anos, eu me vi fazendo bastante reflorestamentos, assim, projetos, né, assim, que eu podia fazer dentro do urbanismo, Olha que mas legal. que me faltava mais conteúdo, aí eu fiz pós-graduação em gestão ambiental, na Você fez UFSCar aqui em mais São uma Carlos. pós-graduação, né? É, Tá vendo, gente? Ó, tem um monte de aluno meu aqui. Você tá vendo o tanto de curso que a Mônica fez, né? Ela é formada em arquitetura e urbanismo, especializou em paisagismo e botânica e depois ainda foi para São Carlos. Você foi para Federal? fui para Federal. Depois foi fazer mais um curso, gente. A Mônica é igual a mim. Mônica, a gente não para de estudar, né? Nós somos eternos estudantes, né? É verdade. Nessa quarentena eu já fiz 2 cursos online que eu Uau! não consegui não ficar sem estudar. Ficar parada, né? E É, conta um pouquinho pra gente, que a curiosidade está grande, sobre o que é jardim fundamental. o Jardim Fundamental que eu quis dizer, assim, que achei muito importante, é mostrar, assim, que não é só um ornamento na arquitetura, né? O jardim, ele traz saúde, bem-estar, tem
tantas qualidades que um ambiente com plantas pode fornecer para as pessoas, né? Que é muito mais do que só plantas para ornamentar, Decoração, né? É porque as do que pessoas acham que fazer ornamentar. um jardim é uma. Eu, né, por não ter tido essa especialização, às vezes eu também sou um pouco leiga em falar para o cliente, né? Porque às vezes o cliente pergunta, e eu acho extremamente importante o arquiteto. Eu pratico só arquitetura, eu contrato um paisagista para me ajudar a fazer os projetos, né? Essa É, importância da parceria. Você tem muitas parcerias na sua área, né, com o paisagismo. sim, eu tenho hoje eu tenho muita sorte, assim, eu acho que todos os profissionais que eu trabalho são muito bons e eles acabam que o nosso trabalho fica muito melhor porque eles já têm bastante experiência e bagagem e sabe cobrar e sabe falar o que quer, o que não quer. Então o trabalho fica bem enriquecedor, assim. Então faz a gente estudar bastante para ter, né, soluções que agradem todo mundo, o cliente, o arquiteto, que atenda a arquitetura e todas as necessidades. E, por exemplo, eu acho muito importante isso, porque você também, por ser arquiteta de formação, você ajuda a gente na hora de projetar a entender também uma volumetria, né? Se a gente estiver fazendo uma residência, o paisagismo não atrapalhar, porque você sabe, depois com a sua especialização também em botânica, o tamanho que vai ficar essa planta, né? É, porque assim, o paisagismo na arquitetura, ele é importante, ele tem a matéria, tudo, porque é importante, porque acaba sendo um elemento construtivo vivo. Então, ele faz parte da construção da arquitetura em si, né? Quando você coloca uma árvore, uma palmeira, então ele é um elemento vivo. E foi nessa vertente que eu descobri o que eu gostava dentro da arquitetura, né? Esses elementos vivos, como eles vão se comportar, como eles, que eles vão interagir com as pessoas nos ambientes, né? O que eles vão trazer de bom, né? O tanto que é gostoso você ter uma jabuticabeira em casa e aí você vê a floração, depois você vê os frutos, depois você vê as crianças comendo essas jabuticabas, né? Ontem eu fui numa cliente e ela falou que as crianças adoraram a jabuticaba, que era docinha. Então, isso é um presente. Então, isso que é fundamental você ter, né? Você ter esse gosto, esse jeito assim de lidar com as plantas, de você ter plantas em casa, mas você aproveitar isso também. E quando a gente, por exemplo, eu que moro em apartamento, né? A gente estava comentando e eu falei, nossa, Mônica, meu sonho é ter. Porque eu tenho na minha varanda esse jeito que eu tenho meu projeto das orquídeas, né? Que eu resgato do lixo, eu faço que depois eu te conto melhor esse projeto, porque teve por causa da pandemia, tive que parar tudo, né? Mas Uhum. assim, eu sinto falta porque a gente não sabe, às vezes, o que pode pôr dentro do apartamento, porque eu tenho cachorro e gato. Então, eu acho que tudo eles vão morrer. Eu morro de medo. E também, eu estava comentando com você, eu gosto muito, né? E agora na pandemia, todo mundo dentro de casa, cozinhar. Então, ter os temperinhos, mas comigo parece que eles morrem. É possível ter em qualquer apartamento? Então, é assim, eu acho que o mais importante é você ter os temperos lá, assim. Então, muitos, que a gente compra em supermercado, nos grandes supermercados, né? Sempre tem ali os vasinhos para você pegar com os temperos, né? Já na terrinha, já todo certinho. Então, eles são de estufa, né? Eles aguentam uma sombra, né? Depois é que eles vão se adaptando, assim. É até difícil quando você já coloca direto no sol, né? Porque daí ele sente um pouco, tem que aguar mais. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter o lugar do tempero. Se você ter lá o seu vasinho escrito alecrim, aí você Tá. vai usar ele, aí quando você perder ele, você vai no supermercado, faz uma compra e aí você já passa, já pega o vasinho, já coloca no lugar, que daí você sempre vai ter isso. Que o gostoso é você ir lá com a tesourinha e cortar o tempero e já usar na Fresquinho, comida, né? né? Então é possível, né? É Totalmente possível. possível. E, É, por planta é ser exemplo, vivo,
muitas se adaptam, né? É incrível, assim, cada coisa que eu vejo, assim, eu falo assim, não, essa planta é de sombra, de repente ela tá no sol. Aí, isso é bem interessante, assim, é igual a gente também vai se adaptando, né? Ó, aqui, Mônica, tem um professor seu mandando um beijo para você. O Celso, Ah, o arquiteto Minas. O Celcinho! Celso tá mandando um beijo. Olha que legal. Ah, muito bom, Celcinho. Nossa, foi muito importante para minha formação. Ele, além de ser uma pessoa fantástica, É bom a gente reconhece os nossos mestres, né? reconhecemos, sim, a gente nos inspira até hoje, né? E me conta uma coisa, sabe o que o pessoal pergunta também muito sobre o conforto ambiental, né? O conforto no edifício que a vegetação dá. Eu queria que você falasse um pouco também disso, né? Esse É, conforto. a, a vegetação, além dela, ela mantém a umidade, né, do ar. Então, esse conforto é incrível, né? Então, assim, quando você também tem esses jardins é, de telhados verdes, ele resfria, você vai usar menos ar-condicionado no andar de baixo, né? Porque ele E a vai. instalação é difícil? Assim, manutenção, instalação ou não? Hoje em dia tudo tem tecnologia, então assim, eu estou com um projeto de um telhado verde que a gente vai usar uma tecnologia que vai cobrir a laje, né? Já é um produto específico que já cobre a laje e a gente faz o plantio da grama em cima desse material. Então, ele já é calculado para isso e vai ter irrigação, você vai poder pisar, as crianças vão poder brincar. Então, tudo tem, hoje em dia tem solução. Não tem E você nada já que não chegou a tenha. fazer, você já chegou a ter algum projeto que você colocou nesse de telhado, assim, essa... Eu vejo muito de grama verde, né? Esse que eu Só vou fazer vai ser um gramado, que ele já vai emendar com a piscina. E esse gramado, esse telhado verde é em cima do bloco dos quartos, dos dormitórios, né? Que influenciar bastante Ai, que lindo! no clima de baixo, né? Que do andar de baixo, no qual são os dormitórios. Ah, então, ó, a Mônica prometeu para mim que amanhã ela vai postar uma série dos trabalhos dela, de alguns trabalhos dela, principalmente, gente, olha que chique, a Mônica já foi premiada na Casa Cor de São Paulo, né, Mônica? Conta quantas Casa Cor você já fez. Ah, eu fiz bastante. Eu fiz a primeira em 2017, em Franca, depois 2018 fiz em Ribeirão, e 2019 eu fiz em Ribeirão e fui convidada para fazer em São Paulo. Na verdade, o ambiente premiado foi o Bar do Relógio, que é do Marcelo Diniz, e como eu fiz o jardim do Bar do Relógio, então, assim, eles me consideraram também premiada, né? Claro que é Mas o premiado, né? Marcelo foi fundamental, né? Assim, Com foi muito certeza. legal o projeto, foi bem acolhedor e principalmente, assim, era um momento, assim, que todo mundo visitava a amostra e quando chegava ali, já queria parar, tomar alguma coisa e se sentia bem confortável. E relembrando, né, a nossa Casa Cor 2019, que já eu falei, fazem 10 meses que a gente não se encontra, aquela saudade que bate, né? Eu até descobri assim, a gente tem bastante amigo em comum, você tem muitos amigos aqui em São José do Rio Preto, né? Que eu Tenho, sei. tenho. E aí, eu, na Casa Cor, você fez, esse ano de 2019, você fez 5 ambientes, não foram? Foram. Na verdade, eu fui convidada, o Maurício Siqueira, né, da Casa Cor daqui, ele me convidou, eu fiz o canteiro central, que era uma passagem para as pessoas irem para chegar na Casa Cor. E como eu tenho muitos parceiros e arquitetos fantásticos, né? E, Maravilhoso. é, e aí eu fiz o paisagismo do ambiente desses meus amigos arquitetos. Pode Então, contar aqui, então, pode ah, falar aqui, porque você vai mostrar amanhã, né? Você vai mostrar é, para gente esses projetos lindos. amanhã então eu vou postar alguns, né? Foi do Bruno Castanhari, do C4, da Mariana Orsi, do MF, A Mariana da Hort, inclusive, vocês apareceram na. Foi a.
qual revista internacional que vocês saíram também, né? Parabéns mais uma vez. Eu também não guardei, mas foi bem legal mesmo. Amanhã Mariana a é Mônica muito boa. ela vai fazer a pesquisa dela, porque ela, gente, ela já foi super premiada e, ó, de tanto prêmio ela não lembra, né, Mônica? O MF+, que é de Franca, que são, assim, que são os Ah, queridos também, que eu o amo ambiente muito. ficou maravilhoso, É, maravilhoso. já é a segunda, né, que eu fiz o jardim deles, fiz em Franca também, foi bem legal. E eles também têm publicação em tudo quanto é revista, né? E foi difícil, assim, você escolheu vegetações muito diferenciadas de acordo com o que o arquiteto queria? Ou você tem umas preferências por ser Ribeirão Preto uma cidade muito quente? Na verdade, eu procuro sempre uma planta diferente, assim, no meio das que existem, assim. Então, não, às vezes nem é tão diferente, mas às vezes é pouco usado, assim, no ambiente do, do Bruno Castanhar, eu usei um ficus variegato, um ficus elástico, que foi muito legal. Então, assim, Aliás, esses nomes de planta que você coloca, amanhã você, por favor, coloca uma foto, amanhã eu porque eu não coloco. sei qual que é Aí, esse, viu? já da Mariana, era uma casa bem tropical. Então, assim, quanto você usa o paisagismo tropical, bem adensado, então isso favorece muito o cuidado e essa umidade que essas plantas precisam. Então, ficou bem interessante. Assim, eu já tô expert nesse tipo de paisagismo agora, principalmente por ser Ribeirão Preto. Eu ia perguntar para você, a concentração maior dos seus projetos é mais no interior de São Paulo ou Brasil inteiro? Como que estão os seus projetos? Meus projetos estão bem espalhados. Então, assim, Bom, eu sempre trabalhei com construtoras, então eu tenho projeto de Maceió até Porto Alegre. e Aí, conta para os alunos aqui o quanto é importante você saber a regionalidade dessas plantas, não é? sim, a primeira, que quando eu fui para Maceió, por exemplo, eu visitei os viveiros locais e visitei os produtores, visitei as lojas, visitei vários bairros e o entorno dos lugares onde eu ia propor os jardins, para entender justamente isso, o que eles usavam, o que tem, o que pode se adaptar, e aí vai. Olha, Em Mônica, Porto tu tá Alegre, a mesma no coisa. clube aqui, viu? Tem um monte de gente te mandando beijo, Leonardo, Leila, Silva Cunha. E Ai, o pessoal, André Esteves entrou também. Nossa, tem um monte de que gente legal, aqui. gente. A agência Beng, muito obrigada, Beng, a nossa agência de publicidade, Publicidade Casa Cor. E aqui Ai, que massa. tem uma pergunta aqui que eu não lembro quem foi que fez, falou assim: ah, que pena que a Casa Cor de 2020 não vai acontecer. Conta um pouco, você ia fazer a Casa Cor de São Paulo com quem mesmo? Eu ia fazer com o Guto Requena, com o estúdio Guto Requena, que é um profissional assim que eu acompanho faz muito tempo, que eu já fui em várias palestras deles, então esse é um presente assim de tá com ele nesse projeto. Foi somente adiado, mas a gente continua firme para o ano que vem. Foi que nem eu escrevi. Nossas plantinhas vão continuar crescendo para fazer um ambiente bem verde, com bastante natureza ano que vem. E você prepara, por exemplo, você vai colocar o que você fala do jardim fundamental, da gente ter essa conexão maior com a natureza, né? O ser humano com a natureza. A Jéssica, ó, Jéssica Carbone, está lá na Suíça, minha amiga. Ela Ai, é que legal! especialista em neurociência aplicada à arquitetura. Ela Ai, fala muito da biofilia. Então, assim, o quanto nós, seres humanos, precisamos ter esse contato com a natureza. Então, assim, a importância, eu queria saber o quanto você viu já nesses teus. São 21 anos já de carreira, não é, Mônica? Que eu não, lembro que não. o ano Não, passado você são falou para mim. quase 20. Ah, e o ano passado na Quase Casa Cor 20. você tinha falado 20, eu decorei e falei, nossa, esse ano deve É, ter 21 já. eu até perdi as contas, assim. A gente até fala 20 anos. 20 anos, somos 20 anos. São 12 E, anos que eu tenho minha empresa sozinha. De ah, e qual que é a uma importância? Você sentiu nesses 20 anos essa evolução do paisagista, dele ser extremamente importante, ó.
de Viana, aqui, paisagista. Tem vários paisagistas aqui também Ah, assistindo a vários gente. colegas meus. Então, a Ah, que importância legal. do arquiteto paisagista, do paisagista numa obra, em todo tipo de obra, em praças, né? Aqui, ó, jardins de hospitais também. Então, o pessoal está perguntando das praças, do novo morar também agora, né? Do novo caminhar por praças. Me conta um pouco disso. Hoje em dia é um refúgio, né? Hoje você ter. Eu falo que assim, nessa quarentena é muito importante até você ter vasos dentro da sua casa, né? Os vasos, você criar essa rotina de aguar, de cuidar, né? Faz um bem essa troca, né? De energia, de. É isso que, por isso que eu acho que hoje esses novos conceitos, né? Biofilia, neuroarquitetura, tudo mexe explica, vai bem nesse sentido, né? De entender essa conexão que a gente tem. E aí me falou aí do hospital. Sim. Hospitais é muito interessante, assim, desde do Hospital do Câncer, lá em Franca, nossa, Ju, foi muito legal, assim, fazer, sabe? Porque, assim, eu já vivi muito esse problema na minha família, né? Infelizmente, Eu né? Todo também, mundo eu tem que também. passar. Então, assim, teve um sentido muito amplo e eu acho que eu já trabalhava com esses conceitos já, né, aplicados, né? Então, E você é não trabalhava. difícil, assim, achar, já que eu falando da área, né? Você sabe que eu sou especialista na É, área dos hospitais, né? E a uhum, gente também no Hospital do Câncer de Barretos, a gente já ajuda, faz voluntariado lá. E assim, é muito difícil a gente encontrar, porque teve uma pergunta de uma aluna minha, que ela está fazendo sobre essa área da saúde, o quão é difícil encontrar plantas que podem ser colocadas nos hospitais. É muito, muito restrito isso? É um projeto muito restrito? não, eu não acho tão restrito, porque nossa produção, nossas plantas, a gente tem muita opção, né? É diferente você ir para o Chile, ir para a Europa, que daí você tem uma restrição, assim, de... Mas é importante, assim, eu não uso uma dica, assim, eu não uso plantas de flor vermelha, sabe? Tem É, a outras, gente evita o né? vermelho, sim, entendi. Eu evito plantas pontudas, pontiagudas, né? Mas assim, a nossa riqueza de folhagens, que nem no hospital em Araraquara, eu usei até jabuticabeira, roseiras, Ah, é, eu vou querer todas essas fotos amanhã aqui para postar para o pessoal, porque a gente fica, é, eles me perguntaram assim, a gente só pode colocar na recepção? Ou você hum, pode distribuir em outro, que tipo de área da área de saúde que a gente pode distribuir? na verdade, a gente usa mais nas salas de espera, é, de- é, alguns, que nem nesse hospital em particular, no corredor dos quartos, né? Ele tinha Ah, essa muito área de bom. escape. Então a gente chamou um jardim dos alecrins. Então ele tinha uma jardineira, um pergolado de madeira com bancos, que daí tanto né, o paciente que Paciente. estivesse, o paciente que estivesse nos dormitórios, nos quartos, né, ele pudesse andar, o que pode andar, ou mesmo os acompanhantes ter um lugar, um refúgio assim para Ah, respirar. então, dentro disso daí, por exemplo, então o paciente ele está lá, ele pode sair do dormitório e ele pode ir nesse lugar, e esse lugar, eu te pergunto, tem que ser plantas específicas porque, por exemplo, vamos supor, dependendo da doença que eu tenho, né? Uhum. Alguma planta pode prejudicar e você faz essa seleção já? Ou você, como a gente tem uma Não, infinidade, não, né? eu faço um geral, assim. Eu procuro usar plantas medicinais, né? Também no meio dessas outras. Ah, nesse caso O específico que foi o seriam essas alecrim. plantas medicinais para Não, a eu gente usei. saber aqui? Então, usei o alecrim, porque o alecrim tem muita propriedade, né? Além de ser uma planta que é alegria, assim. Antigamente, olha só que interessante. Antigamente, eles serviam, né, quando você velava alguém, né? Serviam chá de alecrim, né? Para quem tinha perdido o ente, né? Que estava Para ali, e acalmar, para as né? pessoas para acalmar para trazer um pouco de conforto, assim. Além do mais, também significa alegria.
E ele Que tem, legal! além de outras propriedades também. Essa é a que mais me marcou e que eu sempre falo. E lá no outro hospital, você colocou que tipo de vegetação lá? Aí eu coloquei, eu uso muito essas folhagens, né? Tipo costela de Adão, guaimbê. Aí também usei Eu vi plantas. o quanto você é apaixonada na costela de Adão e eu vi o tanto de tamanhos que você colocou. Então tem um monte de costela de tipo de costela de Adão, é isso? Não, não. Ela tem, porque são filodendros, né? Na verdade. É uma espécie, né? De folhagem. Então tem da folha fechada, que é o ondulata, tem o mini, que a gente chama, que é o xanadu, tem um outro que é a costela de macaco, tem a costela de Adão. Tem um Aí monte. tem uma variedade bem, bem grande mesmo. Por isso, né, que a gente precisa de um paisagista especialista para a gente poder fazer uma boa especificação nos nossos projetos, né? Porque o É, pessoal às vezes acha assim, o quão é. Ah, eu acho fácil colocar, a pessoa vai lá e planta palmeira, só palmeira. Gente, eu vejo muito isso. E a cidade acaba começando a ficar cada vez mais quente, né? é. Vai ficando mais quente. Eu perdi que eu estava lendo os comentários, olha só. Não, não tem problema. Não, mas é bom que o Ah, pessoal tá a falando aí, Aline, gente. Aline, oi. um beijo, Aline. E ó, me Ah, fala uma coisa, por exemplo, o que você acha nessa pós-pandemia, os paisagismos para as praças, né? Porque esse jardim fundamental, ele é fundamental para toda uma sociedade, né? Então, é, como que a gente vai, como que você imagina, a gente vai mudar mais esse hábito das cidades do concreto e a gente vai mesmo partir para uma coisa mais de natureza? vai, vai. Eu acho que essa é a tendência, assim, né? Você ter, que nem, tava vendo ali uma pergunta, né, sobre árvores, né, no paisagismo. Isso é Isso. algo que antes eu usava menos, porque eu trabalhava com muitos empreendimentos que já tinham que estar, assim, já aparecer, né, assim que Sim. fazia. Então, e também não conhecia tantos produtores de árvores, né, que existe hoje. E muitos hoje em dia, assim, eles me procuram, então antes a gente não conhecia, né? Tem tantas técnicas, tantos maravilhosas, assim, que a gente consegue as árvores já grandes, de um Elas jeito estão que. perguntando aqui, ó, duas perguntas se a gente pode usar árvore frutífera em hospital. Então, aí depende do hospital. Entendi. Então, por Né? exemplo, E depende da área do hospital. Aí que nem entendi. você ter esses jardins que são que servem para os acompanhantes Aí, terem tuba. respirarem, né? Os acompanhantes ter um lugar que daí de repente vai ter mais pássaros, né? Por ter frutas. Então, isso é bem legal. Porque a gente tem, falando da área, eu como área de hospital, né, a gente tem que restringir isso porque é uma maneira de contaminação, né? Então a gente realmente tem que separar os usuários daquele edifício, né? Mas é É, possível, né, a gente colocar desde porque que a área seja bem especificada no projeto, não no é? projeto, essas áreas externas, áreas dentro do hospital, mas não áreas cobertas, né? Áreas externas que vão ter aquele público ali que não vai ter esse comprometimento, né? E a gente pode fazer, por exemplo, um jardim vertical por exemplo, uma área interna de um hospital, uma recepção. E eu não tenho tanto espaço, porque eu preciso colocar muita gente sentada, né? Uhum. Então, que agora não vai poder ser muita gente sentada, porque ainda vai ter o distanciamento, né? Trazer esse verde para dentro dos hospitais que eu estudando a neuroarquitetura aplicada, né, à área da saúde, neuroarquitetura, né, neurociência. Então, Uhum. assim, eu acho que eu pergunto sempre, eu posso colocar quais tipos de planta eu poderia colocar? Qualquer uma na recepção? Na Num jardim recepção, vertical. então, aí vai depender da insolação, vai depender de várias coisas. O jardim vertical,
Tem, e que nem eu te falei, tem várias tecnologias. Eu tenho vários. A Maria Paula que entrou, ela é fera em Aqui jardim no vertical. caso, faz a gente lá de Campinas, também é professora. Isso me deu Ai, uma que particular. legal! Ela fez um planejamento urbano lindo aqui em São José do Rio Preto. Ela já está há anos em Campinas. Ah, que bom! Aí, e aí eu fiz um curso com ela agora, o ano passado, de jardim vertical lá em Olambra. Foi Ai, bem legal. Ela é, e o Carlos Hanada são topíssimos, assim. Então, aí o jardim vertical, ele vai depender do local, tem várias tecnologias, igual eu te falei, tipos de materiais que vão fixar as plantas, né? Ou você tem a manta drenante, que é esse curso que eu fiz com a Maria Paula, você tem os vasinhos individuais, você tem. Então, assim, aí são várias técnicas. Aí isso que a gente vai ter que analisar. Mas é bem possível, sim, eu até recomendo, porque principalmente lugar, se tiver a iluminação adequada, é até legal, né? Você ter essa umidade, essa troca de ar que a planta que a planta porque proporciona. ela vai ajudar também. Porque esses lugares eu fico me perguntando, né? A gente tem que colocar o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vai prejudicar muito esse jardim? Ou é aí que você vai fazer o estudo de quais plantas a gente pode colocar num espaço desse? Sim, tem muitas plantas que se você tiver uma janela próxima, né, ter essa iluminação, não vai afetar tanto. Ah, Eu entendi. tenho, Então, elas sobrevivem. sobrevivem. E uma coisa que também eles estão me perguntaram é sobre o jardim vertical na face externa dos edifícios, a eficiência disso e a manutenção disso. É muito difícil? Aí, então, aí que é muito importante você conhecer a técnica que você vai usar para fixar essas plantas. Tem Então, assim, bastante técnica? tem bastante técnicas, desde o tijolo que já vem pronto para você plantar, né? Que já vem aquela calha. E aí é importante sempre ter irrigação em qualquer tipo, desde o vasinho ou a do tijolo. A irrigação é fundamental e ela é muito simples hoje. É, nossa, você coloca até um programador que vai aguar ali, pode ser independente da casa, a casa não precisa ter irrigação para ter irrigação no jardim vertical. Então, Eu vi que a gente controla até pelo celular, não é essa irrigação? aí já é uma irrigação já de casa. Aí, se você ligar na conexão da irrigação da casa, é bem, Entendi. bem importante. Você acredita que isso é um curso que eu quero fazer, assim, para entender melhor tudo isso? Mas meus clientes têm me dado muito É mais trabalho. um curso que você vai fazer, né? Eles têm me dado muito trabalho, porque eles brincam de fazer chuva, aí, de repente, desliga a irrigação, entra ar no cano, ou liga a irrigação mais de uma vez para mostrar, e aí acaba dando excesso de água, né? Porque Então, também faz aquela pressão, né? A hora que entra o ar e aí não sai, pode até machucar a plantinha, né? Se ela é nova. tem. Tem muito problema. Oi, Tem. Paty, Fátima Cor, tudo bem? Boa noite, querida. Muito Tá. obrigada. Paty, tudo bem? A Thaís também eu vi que trabalha comigo, tá Thaís aqui. também entrou aqui. E o Ronaldo, meu, ó, super paisagista, lá Eu de lembro que você Cascavel. me falou as suas inspirações de paisagistas, né? Os alunos sempre perguntam os maiores, né? Os grandes nomes, aqueles também que já se foram, né? Quem que você se inspira, que você cita, além dos seus mestres, os nossos mestres, os nossos professores. Cris, um beijo de novo. Mas assim, vamos nos nomes para os estudantes aqui, os recém-formados, eles também saberem esses grandes nomes brasileiros. Quem que você citaria desses grandes nomes? Eu, assim, né, Burle Marx não tenho o que falar, né? Então, eu tive a Maravilhoso. oportunidade de conhecer o sítio dele. Recomendo a todos, assim, quando puder, que for ao Rio de Janeiro. Eu acho que tem que agendar essa Tem que visita, agendar. mas o Uhum. sítio dele é maravilhoso, assim. Eu acho que
esse conceito de biofilia, de neuroarquitetura, o Buller Marx já aplicava tudo, né? Ele projetou desde um ambiente. Foi muito legal, porque eu fui com o Raul Canovas, que é o meu mestre assim, Mentor. querido. É, O que Raul, assim, você né? Eu falava já te lá no falei Múltiplos sobre isso, né? Conectados. Eu tenho uma paixão pelo Raul. E tem muitos amigos aqui meus, assim, o carinho que a gente tem pelas plantas, o jeito que o Raul fala é contagiante, né? E a oportunidade de ser amiga dele, então. Mas aí ele contou que o Buller Marx fez, por exemplo, uma varanda. Ele ouviu um sapo martelo e ele fez essa varanda com um espelho d'água para ele poder ouvir o sapo martelo. Então, assim, a gente pensa, ele Para já tinha. atrair. E para atrair o sapo. Porque daí ele ficava na varanda ouvindo o sapo martelo. E nessa varanda ele recebia muitas pessoas, assim. Até no dia que a gente foi, eles fizeram como se fosse ele recebendo, assim, as folhas de bananeira, Ai, com que os petiscos lindo. ali pra gente degustar, e bem, tudo enfeitado com muitas plantas, muitas flores. Foi bem interessante, assim, é emocionante. E, E ó, depois voltando... pode falar, desculpa. Você Não, tá aí falando do depois eu só mestre. preciso falar assim que depois o que mais me inspira assim, da história de tudo assim é o Carlos Orsini, né, que foi um dos paisagistas do Inhotim, que é um lugar fantástico, Ai, eu vi a que eu sua também viagem lá. recomendo. Eu queria que você contasse um pouco como é Inhotim, porque eu não tive a oportunidade ainda de ir. Me Ah, conta. Inhotim são vários, é um museu, é o maior museu a céu aberto, né? Eu fui no final do ano passado, de novo. Eu acho que eu já fui umas 5, 6 vezes. Teve uma vez que eu fiz um curso com o Raul Canovas, o primeiro curso de paisagismo, lá dentro de Inhotim. A gente ficou 3 dias lá. Então, foi bem interessante mesmo. Aí eu acho que vale a pena, assim. Você vai Mas, sentir, assim, mas assim, ó, o cada Carlos Orsini espaço. que projetou lá, só para eu entender, ele que foi o Ah, paisagista de tudo, o de tudo coordenador-chefe. não, porque depois o parque cresceu bastante, então deu oportunidade para outros também trabalharem. Mas no início de tudo foi ele sim. E assim, eu acho ele uma pessoa fantástica, eu amo o paisagismo dele, o jeito que ele trabalha, as palestras que ele dá pra gente, eu gosto muito. Mônica, se, por exemplo, a maioria dos alunos aqui às vezes pergunta as palestras não hoje virtuais, mas vamos dizer assim, as Sim, palestras dele, ele fazia pelo Brasil todo ou ele fazia só mais em São Paulo mesmo? o O Raul. Carlos Ah, Orsini. o Orsini? Não, o Orsini eu vi palestra dele. Ah, eu vi em Congresso de Grama, eu já vi em várias outras, assim. Então A ele Paula fez. estava falando aqui que a gente foi no curso de Inhotim com ela também. A Paula estava aqui. É, Eu, e voltando naquela história assim das frutíferas, porque você acha assim que a jabuticabeira, que ela voltou com tudo na moda. Quais outras frutíferas que você indicaria? Porque eu sempre também, eu vejo os clientes me perguntando, e aí a gente chama o paisagista para falar: ah, mas eu quero uma jabuticabeira, eu quero uma jabuticabeira. Mas quais outras? Me citam umas 3 aí que são ó, legais também para colocar. por exemplo, na Casa Cor de Franca foi bem interessante, que eu usei pitanga, já as Pitanga. árvores bem já com 3 metros, e eu lembro que quando eu plantei, ela estava sem nenhuma folha. Aí, como lá foi na época de chuva, quando inaugurou, até a inauguração foi uma chuva terrível, assim. E aí, no meio da amostra, eu via muitas pessoas comendo as pitangas, que daí ela encheu de flor, teve a época da flor, depois teve os frutos, e aí a gente colhia direto, comia direto, assim. Além de ser um tronco lindo, né? Mas, olha só, Ju, eu estou estudando muito algumas frutas do Cerrado. Hoje mesmo eu estava conversando com um fornecedor, né, um viveirista, aí que tem muitas que dá para a gente usar, que é grume-chama, uvaia, tem jabuticaba A do Mônica mato, vai goiaba colocar do tudo isso mato, aí amanhã, porque eu tem não sei nem o que muitas. é. Então, tem muitas frutas que eu acho que dá para encaixar, que isso eu vou até favorecer
o ano que vem eu vou até procurar mais, assim, porque daí agora, como eu vou ter mais um tempo para Casa Cor, de pesquisar mais para poder usar isso. Então você já está dando um spoiler que a Casa Cor vai ter bastante frutíferas. Ah, então, isso agora que a gente vai ter mais tempo, né? Aqui, ó, a Maria tá Pode ser que falando sim. romã, amora, como é que são essas aí também? Dá certo? Romã, amora? A romã eu já usei bastante. A amora fica um pé bem grande. Então Ela tem, fica grande? mas tem ela no vaso também. Eu já vi muito em vaso. Tem uma, ai, como que ela chama? Ah, esqueci agora. Mas teve a Quincan, uma laranjinha que a gente pode usar no vaso também. Tem muitas que dá para usar no vaso, que é bem legal. E eu preciso, por exemplo, ter um vaso muito grande, ou eu Você consigo ter vai, alguma frutíferazinha na varanda do meu apartamento? Eu consigo? consegue, porque vai ser proporcional com a copa. Você vai cuidar dela como se fosse um bonsai. Eu já vi bonsai com amora, por exemplo. Então Então, dá é para sempre cultivar você no manter. apartamento. A copa tem que ficar proporcional com o tanto de raiz, assim, né? Você não deixar ela crescer bastante. Aí, assim, eu não entendo profundamente de bonsai, que eu entendo que é uma técnica super, assim. Mas isso, assim, é uma coisa mais caseira que a gente pode fazer, vamos dizer assim. Aham. Então, é a gente ter essa intuição, assim. Se a copa ficar muito grande, com certeza a raiz tem que acompanhar. Então, aí vai estourar o vaso. Aqui, a Aí Camila Andrade está falando que te viu no Plantarum. Onde é Plantarum? O Plantário é um lugar fantástico também de botânica, que é um instituto do Harry Lawrence, fundado pelo Harry Lawrence, que é ele que tem a maioria dos livros que a gente usa em paisagismo. Sabe aquele livro grosso que tem todas as plantas, assim, na faculdade, às vezes a gente procura, né, e tem várias edições. Então, o Harry foi uma pessoa assim fantástica que a gente também teve a oportunidade de conhecer, que eu conheci junto com o Raul Canovas também. E Tá, ele, mas ele foi. mora no Brasil, esse Não, Harry. é aqui, é próximo de Limeira, o Instituto Plantário. E a gente pode, por exemplo, só paisagistas podem visitar ou a gente pode Não, marcar pode. visita Eu acho que é também? agendada também a visita, mas lá tem um restaurante natural que tem Ah, que muitas. Quando eu fui lá da última vez, o Harry mesmo que serviu assim, várias folhas diferentes no meio da comida, flores folhas no meio da comestíveis. comida. Que legal! Eu esqueci agora o lugar onde é o plantário. Tô vendo meu Ah, mas irmão aqui, o Márcio. o, Ai, tá aí. o Eu Google esqueci ajuda o a gente nome. hoje em dia, né? Me ajuda a Fácil. lembrar. Hã? E ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou do jardim vertical, para eu colocar ele numa fachada, você já chegou a fazer algum que tenha que seja assim, com prédio, por exemplo, de 3 andares? Ai, pera lá, deixa eu só te É. perguntar. Estão pedindo para você indicar um livro. Se você indica algum livro para quem é estudante, que está fazendo, às vezes, algumas coisas que precisa entender de paisagismo com as espécies. É esse daí que você está falando? Ou tem algum outro livro? Todos do Harry do Instituto Plantário, entra lá no site, muitos livros assim que eu acho que tem que ter. Eu Ó, o lembro Márcio que está falando que é Nova Odessa, é é Nova isso? Odessa, São Paulo, Ah, pertinho de Limeira, aqui obrigada, próximo da gente. Márcio. Uhum. É, Pertinho. o restaurante aqui são Hã? punks, sempre tem muitas punks, né? Que é as plantas não convencionais comestíveis, né? Que é bem legal. Mônica, a nossa conversa está tão boa que já foram 50 minutos. O Nossa! Instagram derruba a gente daqui 10 minutos. Então, eu Ah, queria perguntar para você um pouco, que as pessoas ficaram curiosas do tema, tem muita gente que entrou depois, do jardim fundamental. Eu queria que você só voltasse um pouco nesse tema para falar assim, o que seria o jardim fundamental? o jardim fundamental é aquele que você vai poder interagir com ele, de ter essa troca com a natureza. É um jardim comestível, é um jardim que você não vai se preocupar tanto
por ser ornamental, mas que ele vai te trazer, às vezes, até uma planta que te lembra a sua infância, que também que traga mais propriedades qualitativas para o ambiente do que ornamental, vamos dizer assim. Isso é fundamental, você ter essa troca com esse jardim que tem um sentido para sua vida, de ter um sentido, não só um jardim, mas até um vaso, uma planta, você ter planta, essa natureza fundamental. Acho que é isso que resume. Muito bem resumido. Ó, mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Chayenne está perguntando assim: sobre árvores, quais as árvores de grande porte podem ser plantadas nas calçadas sem danificar a via, por causa das raízes, né? Qual que você recomendaria? Uma copa bonita. Aí isso já tem muita coisa que envolve, assim. Você tem que ver se tem fiação, se não tem fiação. E também tem que obedecer à legislação do município. Por exemplo, tem municípios que não pode usar certas árvores. Por exemplo, Araraquara eu não posso usar murta. Murta é uma arvoreta que eu usei muito em Franca, na calçada, que hoje hoje é proibido de usar. Então, eu sabia que não danificaria a calçada, né? E dava uma sombra. Se tivesse que plantar em Ribeirão Preto, uma que ficasse com uma copa bonita na calçada, qual que você recomendaria? Aí, tem os resedás, mas eu não procuro usar de grande porte, ó, você tem que ter essa ideia. Grande porte, a raiz vai acompanhar o tamanho da copa. Então, vai danificar. Então, eu recomendo usar plantas de porte pequeno, né? O resedá fica com um volume bonito, né? Fica pequeno, sim. Mas assim, ele aí chega tem várias a cores. Aí tem as cássia amarela, que tem uma que é de porte pequeno, que também dá certo. Aí vai depender do lugar mesmo. O Júnior Costa está perguntando em que momento ele deve chamar um paisagista. No início da obra. Bem no início. Porque daí porque daí acontece essa troca com a arquitetura mesmo. Porque daí a gente projeta a horta, a gente já vê a irrigação, já aproveita o encanamento da casa. Então, assim, é bem no início mesmo. Quanto antes a gente entrar junto com o projeto do arquiteto, o resultado é muito melhor. O meu sócio Télio já fala que a gente já coloca até no contrato do projeto, a gente já coloca o paisagista junto, né? É extremamente importante a gente trabalhar junto, né? É muito importante. Tem um aqui que falou sobre pata de vaca. Como que é? Eu não lembro qual que é pata de vaca. É pata de elefante? Será que é o mesmo nome? Não. A pata de vaca é uma arvoreta também, que é muito legal de estar usando na calçada. Aí ela tem rosa, ela tem pode branca. Ser colocada, então. Chama pata de vaca. Pata de vaca. Eu sou apaixonada pela pata de elefante. O nome científico dela é Bauhinia. Bauhinia. Porque eu tenho uma dúvida, ó. Por que eu compro uma pata de elefante? Que eu sou apaixonada nessa planta. Uhum. E como que é verdade que se você cortar o topo dela, depois nasce duas, assim, ou é mentira, lenda? Isso pode acontecer. Eu nunca fiz. Mas aí para a natureza tudo é possível. Tudo é possível, né? E você acha assim, por exemplo, Mônica, que conselho você daria para quem está começando e gostaria de também ser paisagista no Brasil? Você acha que é uma profissão assim? Eu acho que é do futuro, né? Porque trazer o verde para dentro é do humano, né? Mas assim, o quão difícil é você optar só pelo paisagismo? Porque você vive só de paisagismo, não é? Sim, só de paisagismo. É difícil. Não é fácil, né? Mas hoje em dia, como ele é fundamental em qualquer arquitetura, pois é. Então a gente acaba tendo muito trabalho. Acho que o mais importante é você estudar bastante, mas você ter a prática. Não adianta só ler livro, não vai trabalhar num garden, põe a mão na massa. Eu trabalhei quase 10 anos em uma loja, no qual eu fiz
todo o processo, desde montar um vaso, de atrás de muda, tudo. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, muito mesmo. Então, acho que isso que fez a diferença, assim, além de lidar com pessoas, né? Que delícia. E ó, qual que é a sua opinião? Eu estava explicando para os meus alunos essa semana, né, do quanto São Paulo melhorou. Eu sei que você está sempre em São Paulo, eu vejo você direto em São Paulo. Os edifícios maravilhosos, né, que foram, eu não lembro em que gestão que eles começaram a colocar toda aquela vegetação nos edifícios, aquele concreto de São Paulo sendo mudado, né? Você É, sabe quando que isso começou, mais ou menos, ou não se recorda? Faz mais de 10 anos, não faz? não, acho que não faz mais de 10 anos, não. Deve fazer uns 6 anos. É do movimento 90 graus, né? É, Isso. foi bem interessante, assim. Eu achei lindo, né? Só que como foi aplicado, às vezes, o jeito que foi aplicado, como ele foi feito, né? A política que foi aplicada, eu acho que foi mais a administração disso é que deixou algumas morrerem, né? Mas Ah, se não, por às vezes roubar a minha cachorrinha tá latindo aqui. eu, como mãe de pet, ela pode aparecer agora no final da nossa live? Eu Ah, quero ver. Eu tô morrendo pra minha tá aqui embaixo, e eu não ela peguei ela tá. ainda, porque ela tá A dormindo, minha, ela tá a minha é Shih Tzu roncando. também. Existe, eu tenho 4. Como que ela chama? É Meg. Cadê a Meg? Põe a Meg Ah, aí, que a Meg correu. vai dar tchau pra gente. Ah, e ela correu, agora ela vai ficar. Ah, ela não vem, não. Agora, ela latiu, agora ela não Meg. quer aparecer, Meg. E não quer aparecer. Ô, Mônica, então você promete pra gente que você vai colocar tudo isso que você falou pra gente amanhã nos stories. Eu vou repostar aqui no Mundo Hiperconectado. Muito obrigada por essa explicação maravilhosa. E mais uma vez, você ser uma querida comigo, receptiva. Obrigada por ter topado. Espero que você tenha gostado da primeira. Ah, Meg! Meg, vem dar Ah, tchau pra gente, Meg! apareceu. Ai. Ó, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui, né, que passou pela live. E assim, eu estou à disposição. Vi algumas perguntas que não deu para eu responder agora. Pode entrar lá no meu Instagram, que me perguntar Isso. novamente que eu respondo, viu? Eu respondo todo Manda, mundo. manda tudo as perguntas pra gente, que já a Mônica responde tudo, gente. Aqui, ó, falaram aqui do Benedito Abud. É um super mestre. Recomendo o livro dele. Super, Benedita, assim, todos os livros do maravilhoso. Benedito são demais, assim, emocionante. É aquela palestra. Sempre quando eu ouço ele, assim, a gente chora, mas tá tudo certo. Mas o Benedito Abud é o máximo. Quando a gente E ama o que a gente faz, né? Eu também sou uma apaixonada, eu me emociono com você contando essas suas histórias, eu me emocionei na Casa Cor, me emociono de novo. Eu desejo todo o sucesso do mundo para ai, você, que obrigada, sabe que você é uma obrigada. querida. Foi aquela empatia maravilhosa desde que a gente se conheceu, né? É verdade. Foi muito Então, legal. Eu te queria te agradeço. agradecer de novo por proporcionar essa comunicação, tanto lá atrás da Casa Cor, né? E agora, com o nosso público, com as pessoas que gostam de jardim, e falar que eu estou aberta quando você precisar, as pessoas aqui também, é só entrar lá, me chamar que a gente está pronta. Eu com certeza vou marcar mais uma, porque eu tenho certeza que vão surgir tantas perguntas, porque é importante, eu acho que a gente sempre falar dos assuntos com as pessoas que sabem, falam com propriedade, e como eu sempre falo, olha o tanto que você já estudou, o tanto que você continua estudando e fazendo seus cursos para sempre atender melhor todos os seus clientes, nós arquitetos, né, que É, contratamos você para trabalhar com a gente. Então, eu também quero agradecer todo mundo que passou por aqui, que foram pessoas maravilhosas. é Primeira mesmo. live sua, segunda live minha, então muito sucesso pra gente. Muito E ela vai estar sucesso. salva aqui no IGTV, no Instagram, e ela também vai estar lá no Mundo Hiperconectado no YouTube. Então, um Então beijo. Muito segue lá, obrigada. gente. E ó, a Meg tem que aparecer na próxima, hein? Ela não vai ler ela Ah, só tá. latir, não, hein?
Foi sim. Obrigada, querida. Um beijo. Fica com Beijo, Deus, se tchau. cuida. E todo mundo manda aí pergunta para Mônica. Um Tá, beijo, joia. gente. Tchau, Tchau, gente. beijo.